Nós vamos iniciar nossa reunião e que bom que você está aqui, que bom que você veio para nós juntos adorarmos. Friozinho, para mim é um frio bom, a maioria não gosta e realmente incomoda, mas é um dia também para a gente desfrutar de companhia juntos, né? Eu estava falando ali para o pessoal, os amigos do Mateus, que são bem-vindos, Larissa, Raíssa, Cariston. Faz friozinho, o pessoal já não quer sair mais, né? Só porque tá bom para dormir até 1h da tarde hoje, debaixo das cobertas, o pessoal não quer ir para a igreja. Mas que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Eu quero ler esse texto que fala exatamente do ministério novo que Jesus implementou no meio de uma cultura que era uma cultura da sua família, da sua casa, do seu povo. Ele implantou um ministério novo e por isso ele foi rejeitado, principalmente porque ele veio trazer a mudança, a transformação de uma era para outra, na verdade, né? E o que vem de Deus é maravilhoso. E ele até falou assim: olha, vocês conseguem discernir o tempo, as estações, quando vai chover, quando não vai chover, mas vocês não estão prestando atenção no que está acontecendo. E essa é uma das coisas que ele pediu para a gente fazer: estar atento aos sinais, estarmos atentos, né, às coisas que estão acontecendo. E nós temos presenciado, ouvido uma revolução que está acontecendo bem silenciosa e não é aceita, inclusive, que é a revolução da graça, que é o retorno para o evangelho da salvação mesmo, sem os meandros religiosos e as coisas que, na verdade, dificultam o acesso das pessoas a Deus. É a velha história do ladrão da vinha, que roubam a vinha, né? E aí dificulta a história para aqueles que são para desfrutar. Mas nós estamos vivendo um novo tempo. Preste atenção que esse texto ele vai falar disso. Na segunda carta de Paulo, capítulo 3, eu vou ler todo, diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendações para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedras, ou de pedra, que ele está fazendo menção à lei mosaica, mas nas tábuas de carne do coração. E é uma promessa: eu colocarei as minhas leis no vosso coração. E por Cristo temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas de nós mesmos, ou pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha, presta atenção nessa frase: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que é a lei mosaica, ele veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será maior agora o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, veja, Paulo está chamando dos 10 mandamentos de ministério da condenação. A lei não é para salvar o homem, é para mostrar quem ele é. E eles não queriam entender isso, porque eles não queriam largar da lei, principalmente os que ensinavam, né? E a lei é ruim? Não, a lei não é ruim, só que a lei teve o seu tempo e ninguém conseguiu cumprir. Ninguém consegue cumprir. Se a pessoa quiser cumprir hoje, não dá para cumprir. É meramente impossível para o ser humano. Precisou alguém para cumprir por nós, justamente o ministério do Espírito, que foi o que Cristo fez. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória do permanente, do que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar
na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está escrito abolido na tua palavra aí? Na tua Bíblia aí? Está escrito? Vamos ler de novo? O 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi abolido. Tudo que do Velho Testamento fala de Cristo, concorda com o Evangelho, tudo que tem a ver com as profecias, continua valendo. Mas aquilo que é transitório daquela lei já passou. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Você veja que ele fala que eles não são convertidos ao Senhor Jesus. Eles não se voltaram ao Senhor Jesus porque continuam olhando para o ministério da morte. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito há liberdade. É essa liberdade que nós temos vivido aqui na Vereda e que muitas igrejas, o Espírito Santo tem ministrado. Só que para isso, né, você não pode se arrogar de saber mais que o próprio Espírito Santo. É Ele que tem que ministrar. Que Tiago diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Não adianta você ter cursos e cursos e cursos e não prestar atenção no que Deus está fazendo. Mas é isso que Ele está fazendo conosco aqui. E é muito bom essa liberdade. É uma delícia. Não é liberdade. Estava conversando ontem. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou fazer o que dá na minha telha. Quem está com Cristo, ele tem que ter a liberdade de escolha. Como o filho pródigo. Quer ir embora? Vai. Mas você vai voltar. Porque aqui é melhor. A minha casa é melhor, tem alimento. E você não vai querer ficar comendo comida de porco. Porque você é príncipe. Amém? Essa é a nossa posição. Ele conquistou isso para nós. Vamos ficar em pé e orarmos? E cantarmos? E celebrarmos essa liberdade? Veja que essa palavra fala uma coisa maravilhosa. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se tiver lei, regra, se tiver gente apontando o dedo, condenando, não tem liberdade. Você não sente liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Desfrutar dessa liberdade com responsabilidade é o nosso desafio. Porque sim, as nossas ações, elas complicam principalmente a vida dos outros. Porque com Deus nosso problema está resolvido. Jesus resolveu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode se alegrar por isso? Você não tem inimizade com Deus. Deus te recebe. Não importa o que você pensou agora há pouco, de errado. Não é pelo que você pensa certo ou errado que Ele te recebe. Mas é pelo que Cristo pensa certo, pelo que Cristo é, pelo que Cristo fez. A nossa dependência é total dEle. E aí nós temos que dizer sempre: é Cristo em nós, esperança da glória. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã que o Senhor nos permite estar juntos mais uma vez aqui nessa casa de oração, nesse lugar que nós separamos para Te adorar juntos. Sabemos que somos templo do Teu Espírito. Em qualquer lugar nós podemos adorar, em qualquer lugar nós louvamos. Aonde nós estivermos, o Senhor está conosco. Mas quando a Tua igreja se reúne, o Senhor tem prazer, porque os Teus filhos juntos é a alegria de ver, Senhor, não só aqui como em milhões de lugares hoje estão pessoas reunidas para celebrar essa salvação gloriosa, essa salvação maravilhosa, que traz para nós o sentimento de paz, de aceitação, de recebimento, embora nós não mereçamos, embora nós ainda falhemos, embora nós duvidemos muitas vezes, mas o Senhor está sempre de braços abertos esperando, não porque o Senhor passa a mão por cima do nosso erro, mas porque Jesus já pagou todo o nosso erro, e nós podemos achegar com confiança, com ousadia, para celebrar e adorar, porque a Tua palavra é clara. Satanás não pode nos acusar mais, nem a nossa consciência, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que cada vez mais nós nos libertemos do ministério da condenação, Senhor, do ministério do apontar do dedo, e nós abracemos o ministério do Espírito, que dá vida e vida com abundância. Se conosco, recebe a nossa adoração, ministra cada coração, Senhor, de uma maneira toda especial que o Senhor sabe fazer a cada vida, falando, restaurando, ministrando, Senhor, a Tua alegria, a alegria do Teu Espírito Santo, que traz a vida plena. Nós celebramos a Tua majestade, Te adoramos, Senhor, por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, amém. Vamos aplaudir o Senhor e vamos cantar junto com o ministério. Pastor Michel. Amém. Graça e paz, igreja, bom dia para todos. Vamos então celebrar essa nova aliança através dessa música Foi na Cruz. Amém?
foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo tão grande amor, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar falando do quão grande é esse Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Pai. Vamos cantar agora desse coração que o Senhor nos deu e que o Senhor está nos dando, está transformando o nosso ser, está reinando dentro de nós. Essa próxima música fala: ensina-me a sentir teu coração, eu quero ouvir teu respirar. Isso pode, o respirar de Jesus, o modo como Ele existe, o modo como Ele enxerga as coisas, tudo que Ele é, nós queremos ser também nele. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me,
Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com o teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, toca-me, toca-me, cura-me, cura-me, toca-me, toca-me. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor realmente nos toca nessa manhã. O Senhor está falando conosco, Deus. Seu olhar, o seu respirar, Deus. Nós olhamos para Ti, contemplamos o que o Senhor é, Deus. É diferente de tudo que nós conhecemos, Deus. É diferente de qualquer homem, de qualquer mulher, Deus. Nós não conseguimos alcançar, meu Pai, essa plenitude, essa forma de ser que nos constrange, Deus. Nós queremos Te adorar agora, Deus. Nós queremos falar da Sua beleza, o quão lindo o Senhor é para nós, Deus. O quão o Senhor é tudo para nós, Deus. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é,
nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te venceste, véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Pai. Nós te adoramos, Deus. Seu nome é poderoso em nossa vida, em nosso ser. É por isso que nós queremos descansar. Descansar, meu Pai. Nós estamos seguros em Teus braços, Deus. Nós pensamos muitas vezes, Deus, que estamos sozinhos, que estamos por conta própria, que a nossa vida depende da nossa sabedoria, da nossa inteligência, das nossas escolhas morais, Deus.
Mas o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor nos guia, o Senhor nos ensina, o Senhor nos protege. Como é bom, Deus, estar nesses braços, totalmente seguros, Deus. Nós confiamos agora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Em teus braços 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 é o meu descanso. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos seguros em Ti, Deus. Nós estamos seguros, Deus. Protegidos, Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas, nesse mesmo espírito, crendo que nós estamos seguros em Deus, na provisão de Deus, que está sustentando todas as coisas, na sua soberania, do seu modo, muitas vezes de modo que nós não entendemos, às vezes nós questionamos, nós nos entristecemos, mas no final das contas, a gente recai nessa mesma graça, a gente percebe tudo de novo, percebe que Ele sempre esteve nos sustentando, nos protegendo, amém? Vamos orar então. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de ofertar numa comunidade, de participar de algum modo dessa obra, Deus, e nós fazemos isso de coração, Deus. Nós consagramos essa oferta, consagramos os dízimos a Ti, Deus, como também uma expressão de gratidão, uma expressão pública, Deus, de que nós confessamos que a nossa dependência vem de Ti, vem somente de Ti, Deus, e nós Te adoramos, nós somos gratos, nós Te louvamos, Senhor, porque estamos seguros, em nome de Jesus, amém. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Vocês podem abrir já a Bíblia em Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, diz assim:
E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Sua palavra é viva, Deus, fala através de nós, fala através das Escrituras, se manifesta em nós. E por isso nós queremos te pedir, Deus, que se revele através desse texto, se revele através do teu servo, e fale ao nosso coração, Deus, que nós possamos ouvir a sua voz, Deus. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, o pastor Loyola pregou sobre origem e destino. Ele disse que nós temos uma origem em Jesus Cristo, pois somos nascidos em Jesus. Que a nossa origem de corpo, ou a pergunta que nós temos em relação à nossa origem material, algumas que muitos homens não conseguem responder ainda, não é tão importante para nós, porque a nossa origem que realmente nos importa é essa do novo nascimento em Cristo Jesus. É a partir daí que tudo começa, a partir daí que a vida eterna começa. E o nosso destino são as boas obras, porque, como está escrito, Ele nos fez nascidos de novo, Ele nos fez a sua imagem e nos preparou para essas boas obras que nós realizamos também em Cristo Jesus. Nós só podemos realizar quando estamos nele. Quando saímos dele, quando saímos da graça, se tornam apenas coisas externas e não realmente aquelas boas obras para as quais Ele nos separou. Mas quando nós falamos de boas obras, nós temos duas coisas muito importantes que nós devemos nos ater. Primeiro é o que fez com que Deus nos escolhesse para essas boas obras. Se nós nos esquecemos disso, se nós nos esquecemos da razão pela qual Ele nos chamou, pela razão pela qual Ele nos predestinou para essas obras, muitas vezes nós podemos perder o foco, achar que esse esforço, essa glória vem dos nossos atos ou de qualquer outra coisa que há em nós, e aí a gente vai se separando cada vez mais de Cristo, a gente vai se separando cada vez mais dessa glória que só há nele, e tudo se inverte, tudo se perde. E a outra coisa que eu tenho certeza de que há uma preocupação de cada um de vocês é que obras são essas, de forma específica. Como assim boas obras? Todos nós sabemos de modo geral o que são essas boas obras, afinal
nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, não é? Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Nós sabemos disso, mas a nossa angústia muitas vezes é, e no nosso caso específico, quais são as obras específicas que Deus separou para mim? Com relação à vocação, com relação a propósito, com relação ao ministério, com relação a chamado. E eu quero falar sobre tudo isso nessa manhã, mas eu vou começar falando sobre o motivo pelo qual Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos convocou. O que é que há de especial em nós? Eu vou dar uma analisada nesse texto aqui dos magos, porque os magos são um exemplo exatamente do que eu quero falar, da razão, do motivo pelo qual Deus chama qualquer pessoa. Se nós olhamos para essa figura aqui dos magos, ela parece até fora do lugar. Parece que ela não deveria estar aqui. Como assim magos? No cristianismo, no evangelho, por que tem magos aqui? Por que Deus se revela para magos? Tem alguns pastores, inclusive, que falam, não são bem magos, eram astrônomos da época. Tentam florear para parecer menos escandaloso. Mas o fato é que o que o texto está querendo dizer é exatamente o que ele diz. Ele não dá muitas informações, mas qualquer tipo de floreamento é somente uma forma da gente ler, quando na verdade naquela época o que se apresenta era exatamente isso que o texto está dizendo, magos. Existiam magos do Oriente, alguns dizem inclusive de uma religião específica, da Pérsia, do zoroastrismo. São informações fora da Bíblia, mas de qualquer forma a Bíblia é clara. Magos do Oriente que veem uma estrela e começam a perseguir essa estrela e acham o Messias. A eles é revelado que o Messias nasceu, que Deus se manifestou no mundo, e não aos judeus, e não aos hebreus, e não aos mestres da lei, não aos fariseus. Isso é vergonhoso para eles, porque esse povo, os escribas, os mestres da lei, os intelectuais da época, os maiores entendedores da lei, eles tinham tudo calculado. A eles foi revelado quem era Deus, foi dado a lei, os profetas, as profecias acerca do Messias, e eles tinham teorias e teorias, interpretações e interpretações, do lugar onde o Messias nasceria, do modo como ele nasceria, como ele viria. Eles pensavam nisso de dia e de noite. Eles tinham tudo preparado, tudo calculado. Só que na hora que chegou o momento, de fato, da profecia se cumprir, de Deus se revelar ao mundo, ele olhou e pensou, eu não vou me revelar a eles agora, eu vou me revelar a esses magos. Isso é constrangedor para os judeus, isso é constrangedor para o povo de Deus. O povo que se arrogava, que já estava naquela época se arrogando de ser os donos da lei, os donos da profecia, os donos da revelação. Esse fato aqui é escandaloso, porque é humilhante, eles foram humilhados, mas a questão aqui é que os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eles tinham dentro do coração deles um sentimento de que eles eram o povo escolhido. E quando isso acontece, quando você começa a se arrogar porque você foi escolhido, quando você começa a sentir que você é especial de algum modo, diferente dos outros, mais especial do que os outros, mais merecedor de algum modo por causa de algo que você tem, aí você está no caminho da soberba, e você está no caminho do motivo contrário àquele que Deus escolhe qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer circunstância. O modo de Deus operar, nós não podemos entender, nós não podemos compreender, mas tem algumas coisas em comum, alguns modos dele agir que geralmente se repetem. E esse modo aqui é aquele que nós encontramos lá em Coríntios, quando ele fala que ele escolhe humilhar a sabedoria dos homens. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, ele escolhe as coisas que não são, para humilhar aquelas que são, ou aquelas que pensam que são. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. E por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe fazer isso? Que loucura é essa, já que Ele se revela para esse povo e na hora de acontecer
o cumprimento da profecia, ele escolhe favorecer outras pessoas. É porque essa é a mesma expressão, é o mesmo sentimento contido em Jesus, quando ele está no seu ministério e do nada ele para e olha para os céus e começa a falar: Pai, eu te agradeço porque o Senhor quis se revelar aos pequeninos e desentendidos de coração. Sim, Deus, eu te agradeço porque o Senhor escolheu assim, e não a esses mestres, e não a esses que dizem que entendem, não a esses que estão arrogantes aí achando que sabem, quando na verdade não sabem. Então, quando nós pensamos nessa coisa de por que Deus me escolheu para o que eu estou fazendo agora, ou para o que Ele ainda vai me revelar, nós temos que sempre manter esse sentimento. Não é por nós, não é por nada que há em nós, é somente por causa da glória de Cristo, é somente por causa do amor de Deus. E Ele sempre prefere chamar os pequeninos, chamar aqueles que acham que não são, ou aqueles que sabem que não são. É por isso que na lei do Evangelho, na ótica do Evangelho, existem várias repetições desse mesmo modo de entender que não sei por que as igrejas não entendem, não compreendem, ou muitas vezes se esquecem. Por exemplo, quando Jesus diz que quem muito peca, mais ama, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, não é nem que alguém de fato peca mais do que o outro, porque dentro de nós, na nossa natureza, nós somos todos maus, a nossa natureza humana. Ele está dizendo assim que quem tem mais consciência da sua condição, essa pessoa vai conseguir valorizar muito mais o que Deus está fazendo, vai conseguir valorizar muito mais o amor de Cristo. Só que quando, pelo contrário, você começa a achar que você já alcançou um nível de santidade, aí você já não precisa mais tanto da graça, né? Já não precisa mais tanto do favor de Deus. Nós somos uma igreja chamada Vereda da Graça, que prega uma mensagem que parece diferente, mas no final das contas não é. A questão é que a gente dá uma ótica cristocêntrica para tentar falar somente da graça, sem a mistura da lei, sem a mistura do esforço próprio e tal. Mas agora nós somos um pouco melhores por causa disso? Nós temos algum mérito? A nós foi dado alguma revelação superior ou melhor? Claro que não. A questão é, a qualidade da mensagem é indiscutível, mas por que Ele nos escolheu? Se a gente começa a pensar que é porque que tem algo de especial em nós, ou no pastor, não, provavelmente é pelo motivo contrário. Provavelmente é porque nós somos piores. Provavelmente é porque nós entendemos o quanto nós não somos merecedores, e é nessa ótica que a gente tem que caminhar. Porque se a gente começar a achar que a gente é o povo escolhido, que a gente tem algum tipo de superioridade, a gente está no caminho para a queda. Como diz o ditado popular, né? O orgulho precede a queda. Mas eu quero falar um pouco agora, então, sobre o chamado específico para cada um de nós. Muitas vezes, quando a gente pensa em vocação, em chamado, em propósito, em realizar a obra de Deus, às vezes tem uma confusão na cabeça das pessoas. Porque a gente muitas vezes acha que é só aqui, é só esse lugar, a igreja, que é a obra de Deus. E nós temos visões assim de exercer a obra de Deus na nossa cabeça, na nossa imagem, que a gente cria, muitas vezes é somente ser pastor, ou ser missionário, ou ser evangelista. Alguns ficam até com crise: será que eu tenho que abandonar tudo que eu tenho, meu emprego, e virar pastor, ou viver dentro da igreja? Não, aqui também é um lugar onde a obra de Deus acontece. Mas nós sabemos que não é o único lugar. E hoje eu quero expor um pouco mais sobre esses vários lugares da sociedade em que nós podemos exercer essa obra da graça, essa mensagem da graça através da nossa vida e em tudo que nós estamos fazendo. E eu quero utilizar essa figura dos magos, dos presentes que eles levaram para Jesus, para mostrar também alguns tipos de presentes que nós podemos entregar para Deus através da nossa vida. Aqui
achando aqui o lugar do texto que... E tendo eles ouvido, aqui versículo 9, o texto fala assim: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes não estão aqui por acaso. Eles representam, com esses presentes, esses magos, que não eram nem judeus, que não eram nem da religião judaica, estão dizendo, estão reconhecendo publicamente que Jesus é o rei dos reis, no ouro, na figura do ouro, que é a representação desse mundo material, que é a representação de todas as coisas que pertence ao rei, que pertencem aos reis. Eles estão reconhecendo você, o Senhor dos reis, Jesus Cristo. Com o incenso, eles estão reconhecendo o sacerdócio de Jesus. Eles estão dizendo: o Senhor é o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote. Porque o incenso era utilizado na Bíblia pelos sacerdotes no templo. O incenso queimava de dia e de noite. E com mirra eles estão reconhecendo o ministério profético de Jesus. Estão dizendo: o Senhor é o profeta dos profetas. E também existe, por comparação, um modo de a gente exercer e participar desses mesmos 3 ministérios na nossa vida. Existe, por comparação, uma forma da gente servir a Cristo através desses mesmos 3 ministérios que Ele tem, e através dele nós conseguimos exercer na vida, servindo sempre ao próximo e servindo sempre a Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar do mais óbvio de todos, que é o ouro. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é aquele que é o dono de todas as coisas, que é o dono de todos os tesouros. E eu quero falar disso principalmente porque, para nós, muitas vezes parece que riqueza é errado, parece que o nosso trabalho é algo mundano, parece que as coisas que nós fazemos na nossa vida não são de Deus, e somente estar aqui na igreja é a parte da nossa vida que tem a ver com Deus. Mas tudo o que nós fazemos na nossa vida, e também essas coisas materiais, que estão simbolizadas aqui no ouro, não são erradas, não são de modo nenhum inferiores às outras coisas. A única coisa que tem que ser transformada é o modo como nós encaramos essas coisas. É o motivo pelo qual nós fazemos todas as coisas. Então, não é o que nós estamos fazendo geralmente, mas é o nosso interior, é o modo como nós concebemos, é o modo como nós analisamos essas coisas. Nós fazemos o nosso trabalho. E eu quero afirmar aqui que, com relação ao ouro, com relação às nossas posses, com relação ao nosso trabalho, com relação a todos os trabalhos que envolvem produção de bens materiais, nós estamos realizando o ministério também de Cristo e exercendo a soberania do Rei dos Reis. Só que isso tem que se transformar mesmo numa expressão desse ministério de glória, a partir do sentimento de que nós temos de gratidão em relação a Ele. E com os nossos tesouros nós vamos honrar essa vida, e nós vamos viver e exercer o chamado que Ele tem para nós. Para muitos, esse é o propósito de Deus. Para muitos aqui nessa igreja, nessa comunidade e em vários outros lugares, é exatamente isso que Deus quer. É exatamente isso que Deus quer que essa pessoa faça. O quê? Sustentar a obra de Deus. Sustentar as pessoas. Não tem nem como a gente existir como igreja se não tiver pessoas com trabalho, pessoas com recursos, pessoas para fazer todas essas coisas. Deus nos usa através desses recursos. Eu só quero deixar claro
nessa coisa do ouro, nessa expressão simbólica que eu estou trazendo aqui, que nada disso é impuro, que nada disso é errado, que nada disso é mal. E o nosso olhar, se for purificado, se nós purificarmos o nosso olhar, nós vamos perceber que Deus nos chamou, que Deus está nos predestinando, que Deus está nos chamando para boas obras, e essas boas obras muitas vezes são exatamente aquilo que a gente está fazendo no nosso dia. Só que quando a gente está com a cabeça no lugar certo, a gente vai fazer isso pelos motivos certos. E toda essa riqueza que a gente tem vai servir para a expressão de felicidade, para a expressão de altruísmo e não de egoísmo, para a expressão de ajudar os nossos familiares, expressão de ajudar os nossos amigos, ajudar as pessoas que nós encontramos pelo nosso caminho, a contribuir com essa comunidade ou com qualquer outra, com o evangelho, com as missões. Nada disso é impuro. Deus também nos chamou para exercer o ministério sobre esses bens materiais, porque Ele é rei de todas as coisas. Agora, isso é uma questão interna, que você vai descobrindo com Deus, que você vai descobrindo com o rei, que você vai descobrindo no relacionamento com Deus, e o seu coração vai palpitando por determinadas coisas, vai palpitando por isso ou por alguma outra coisa que Ele vai te revelando. E eu quero falar agora também um pouquinho sobre o ministério do profeta, representado aqui pela mirra. A mirra era um óleo que os profetas utilizavam para passar sobre a pele, para passar sobre as feridas, para aliviar o sofrimento das pessoas. E muitas vezes existem pessoas, por exemplo, que vão contribuir com dinheiro para colocar uma porta, para colocar uma cortina. Mas existem aqueles que vão, através do seu próprio suor, através do seu próprio esforço, ir lá e colocar essa porta. De modo que uma coisa não anula a outra, não impede a outra. Só que dentro dessas pessoas, muitas vezes, arde o mesmo sentimento que houve em Jesus, na cruz, de aliviar o sofrimento dos outros, de aliviar o sofrimento da humanidade. E isso arde no coração de muitas pessoas e nós vemos elas, às vezes, nos constrangendo com atos, nos constrangendo com o comportamento de servidão. Eles nos servem como se nós fôssemos superiores. Eles têm, muitas vezes, trabalhos físicos, ou às vezes, muitas vezes, na verdade, eles se preocupam muito mais com o sofrimento das pessoas. Eles são capazes de servir quando ninguém quer servir. Eles são capazes de ajudar quando ninguém quer ajudar. E na maioria das vezes, uma doação de si próprios, através de sacrifício. Só que esse sacrifício não é um sacrifício que nós entendemos pela lei, pelo nosso esforço, pela nossa capacidade de adorar a Deus, ou de ter algum tipo de olhar de Deus, ou até de elogio das pessoas. Esse sacrifício é simplesmente porque nós sabemos e nós reconhecemos que Ele se sacrificou por nós. Mas eu quero falar com esse texto aqui para vocês, que em primeiro lugar, nós honramos o Rei, nós fomos chamados para as boas obras, e nós podemos ter essas boas obras na expressão dos nossos bens materiais, do nosso trabalho secular, das nossas vocações, que muitas vezes parece que não tem nada a ver com Deus. Só que para outros isso não vai ser o suficiente, vai ter a necessidade de se doar, vai ter a necessidade de sofrer, vai ter a necessidade de aliviar o sofrimento das pessoas, e isso vai ser a realização. E essa é uma realização boa também, essa é uma realização que faz com que nós tenhamos o sentido da vida, que nós tenhamos as boas obras se cumprindo na prática, através da nossa ação, através do alívio do sofrimento. E em terceiro e último lugar, aqui, tem o ministério sacerdotal. O sacerdote dos sacerdotes, que é Jesus. O sacerdote dos sacerdotes, através da expressão do incenso que há nesse texto, nos mostra também que essa é uma das vocações para as quais Deus nos chamou.
Em que sentido? O ministério dos sacerdotes era atuar no templo, mas também era ensinar as pessoas, preservar a lei, preservar os ensinamentos. E é exatamente isso que geralmente os pastores fazem, é exatamente isso que geralmente os evangelistas fazem ao falar da Bíblia. Eles precisam entender a Escritura. E não somente a Escritura, mas todos os outros conhecimentos que são auxiliares no entendimento do Evangelho. Se nós não soubéssemos português, por exemplo, como é que a gente estaria lendo esse texto? Como é que a gente estaria entendendo tudo isso? Então, o conhecimento, a busca pela sabedoria, pelo conhecimento, a capacidade de ter a inteligência para todas essas coisas também é um modo que Deus nos usa. E eu estou falando disso nessa manhã, eu escolhi falar disso porque é para que fique mais claro, para que fique mais objetivo. Quando em Coríntios Deus fala através de Paulo, que todos nós temos os nossos ministérios, que todos nós temos o nosso modo de atuar, que todos nós somos chamados para servir a Deus. Se você conseguir contemplar que dentro do seu coração já existe esse chamado, de que modo? Através de um sentimento, de um pulsar maior por determinadas coisas da sua vida. Parece que você se importa mais com certas questões do que com outras. E se você começar a colocar tudo isso aos pés de Jesus, se você conseguir colocar tudo isso como um presente para esse mestre, para esse Salvador, para que ele nos mostre o que essas coisas realmente significam, você vai ver Deus te direcionando para certas coisas, e você vai perceber que desde o início da sua vida, desde o momento em que você nasceu, os sofrimentos que você viveu, as perguntas que você se fez ao longo da sua vida, estavam te levando, te convergindo, como a estrela que os magos viram, estavam te levando para um propósito. E se você buscar, se você tiver vontade, Deus vai te revelando esse propósito. A gente fala aqui muito de vontade, né? Que Deus nos deu uma nova vontade. E essa vontade você tem que descobrir dentro do coração, dentro do ser, em oração, em meditação. É incrível isso quando você percebe que todas as coisas estão cooperando de fato. Todas as coisas não são por acaso. Quando você percebe que elas estavam convergindo, que elas tinham uma unidade, e Deus estava trabalhando com você porque Ele te escolheu, porque você é um pequenino. Só que se você para pedir para esse Deus, para esse Senhor, se prostra aos pés dEle, Ele vai te guiando e você vai descobrindo. Talvez seja exatamente com o que você já está fazendo. Mas todas as coisas, todas as pessoas, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, faz parte desse ministério. Nós não podemos desprezar ninguém, mas eu quero que vocês tenham se vocês tiverem esse sentimento, Deus me usa, eu sou pequenino, mas me usa. Eu quero te presentear com a minha vida. Vocês vão perceber o quanto isso é maravilhoso. Vocês vão perceber o quanto isso é tremendo. Muitas vezes a gente está desprezando a obra de Deus, a gente está desprezando o que Deus quer fazer através da nossa vida, porque a gente acha que é pouco. A gente está ocupado muitas vezes com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias decisões, com o nosso próprio mundo, porque a gente não conhece o quão maravilhoso é trabalhar para Deus. A gente não percebe o quão maravilhoso, o quão privilegiados nós estamos sendo por termos sido escolhidos para trabalhar para Deus, para viver para Deus, para servir a Deus. Porque é só assim que esse mundo aqui vai conhecer um pouquinho de sentido, é através da nossa vida, é através da nossa história, é através da nossa caminhada. Então, quando os magos são escolhidos, quando os pequeninos são escolhidos, quando os mais improváveis são escolhidos, eles ficam muito gratos, eles ficam muito felizes, eles ficam muito desejosos de trabalhar, muito desejosos de servir, muito desejosos de presentear o rei, porque eles eram os mais improváveis, não era nem para eles estarem lá, não era nem para nós estarmos aqui.
Agora, se nós percebemos que nós temos já recursos, que nós já temos tanto recursos materiais, intelectuais, espirituais, recursos de coração, de caráter, se nós percebemos que nós já temos tudo isso e nós fomos chamados para usar exatamente essas coisas para servir a Deus, e que Ele está colocando essa vontade dentro de nós, se você entender o quão improvável você era para ser chamado, e o quão glorioso é esse ministério, você vai começar a arder um desejo, vai começar a arder uma vontade dentro de você, que você não vai nem saber explicar. E eu quero encerrar a minha pregação já. Hoje eu quis fazer uma breve meditação. E eu quero convidar vocês agora a colocar a mão no coração, fechar os olhos e deixar Deus falar com vocês. Nós somos os improváveis, nós somos os pequeninos, nós somos os últimos da fila. E Deus quer usar você. Deus quer te usar. Deus quer colocar esse fogo dentro de você, dentro do seu coração. Porque Ele se revela para nós todos os dias. Ele se revela para nós, Ele nos chama, Ele nos convida. Só que a gente às vezes está olhando para o lugar errado. A gente está querendo outras coisas. Porque a gente até às vezes acha que não vai achar. Acha que Ele não está dentro de nós, que Ele não está nos chamando, que Ele não está nos convocando para a vida. Então peça para Deus agora, eu quero que você fale com sinceridade no coração: Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito, Deus? Como eu posso te presentear com a minha vida? E a resposta já vem dentro de você. Faça esse exercício agora de simplesmente olhar para dentro do seu coração, da sua história, e perceber com o que você mais tem se preocupado. Com o que você mais tem se preocupado? Às vezes você pode até estar se sentindo culpado, porque você só se preocupa com essa coisa, e quando você queria estar preocupado com outra coisa, que talvez você ache mais digna. Mas talvez Deus queira que você se preocupe exatamente com isso, mas se preocupe do modo certo, sabendo que não vem nem de você, vem do Rei dos Reis, vem de Deus, vem de Jesus Cristo. Você só tem que alinhar o seu coração nessa graça, e sabendo que no final das contas Ele está te chamando. Ele é quem colocou certas vontades dentro de você, para que você possa usar isso na obra de Deus, para que você possa convergir isso para a glória de Cristo. Pai, nós te adoramos, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se revela aos pequeninos. Nós te agradecemos porque o Senhor fala com todos nós, Deus, e muitas vezes fala de formas improváveis também. Muitas vezes o Senhor fala em momentos que nós não estamos esperando. Mas nós temos, meu Pai, ouvido a sua voz nessa igreja, nós temos ouvido a sua voz na nossa vida, no nosso dia a dia, e o nosso coração, o nosso espírito tem palpitado por coisas maiores, por coisas elevadas. Nós queremos viver por coisas que valem a nossa vida. Nós queremos viver uma vida de propósito, de sentido, Deus. E nós clamamos agora, eu clamo como pastor aqui nessa igreja, que o Senhor revele esse sentido específico para cada um de nós. E que nós possamos te presentear com a nossa vida, Deus. Nós te presenteamos com os recursos que o Senhor nos deu. Nós somos como crianças que presenteiam o pai e a mãe com o dinheiro do próprio pai e com o dinheiro da mãe. Mas nós fazemos isso por amor, Deus. Nós fazemos isso com uma expressão de carinho, de felicidade,
Nós queremos que o Senhor olhe o nosso desenho, Deus, que nós fizemos. Que o Senhor diga que está bom, que o Senhor diga que o Senhor aprove, mas não com orgulho carnal, não como os fariseus faziam, mas com carinho, Deus, com expressão de amor, de fato, como crianças dependentes de Ti, olhando para Ti e seguras, Deus. Senhor, vai revelando para cada um aqui nessa manhã, vai falando com cada um aqui nessa manhã, que nós possamos servir o próximo, que nós possamos nos preocupar com a dor do próximo, aliviar o sofrimento das pessoas, Deus. Que nós possamos, Deus, também conhecer, nós possamos conhecer a Tua palavra, entender, compreender o mundo, compreender as coisas que o Senhor fez, Deus. Ensinar aquilo que nós aprendemos. Que nós possamos também, Deus, com os nossos recursos, com a produção do nosso trabalho, Deus, com as coisas materiais, Deus, usar tudo isso de forma digna, Deus, para a Tua glória, Deus, não em egoísmo, mas sempre, meu Deus, em amor. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Nós te pedimos e te agradecemos, Deus, crendo que o Senhor está operando no meio de nós, em nome de Jesus, amém. Bem, vamos ceiar, irmãos. Terminar um pouquinho mais cedo, para os nossos almoços de domingo, né? Com a família, gostoso, desfrutar, refazer as forças. Os irmãos que trabalham a semana toda, preocupados com, né, as coisas que Deus tem colocado nas mãos de cada um. E é muito interessante isso, a gente se lembrar, que o militar é um instrumento de Deus na terra, que o comerciante é um instrumento de Deus na terra, que o professor, que os médicos agora, os enfermeiros, é tudo Deus que o usa, né? O veterinário, o zootecnista, a empregada doméstica, a diarista, a gente faz parte de um todo, e se a gente, como Paulo, façam tudo isso para a glória de Deus, aí ganha sentido, você fica feliz, né? Porque você com vontade de comer um pãozinho com manteiga de manhã cedo, o padeiro não foi, e aí? Não tem pão? Você fala, vou ter que fazer pão? E ele é um sacerdote, é um ministério. Só que se ele encarar aquilo como um peso, uma coisa ruim, né, cara? Ou só para ganhar dinheiro, aí não vai ter sentido. E 1 Coríntios 12 fala sobre os dons, né? Até o pastor Michel citou. Abre lá, Coríntios 12, só para se marcar. Eu quero só destacar uma coisa que é muito importante. O salmista diz assim: se o Senhor tirar o teu espírito da terra, nenhuma carne sobreviveria. Ninguém teria fôlego, porque Deus soprou em nós o fôlego da vida, que é o seu espírito, né? E aí é esse espírito que opera todas as coisas. É esse espírito que nos chamou para sermos isso aqui, ó. Porque você não vê aqui, né, nenhum dos elementos. Você vê está aqui tudo junto. Nós somos uma coisa só para Deus. Nós somos corpo de Cristo, certo? Não tem aqui, você não vê a água, você não vê o trigo, você não vê essa. Então, essa coisa não tem que estar olhando um para o outro. Se nós entendermos que somos um em Cristo, a gente vai cumprir o propósito. A gente está celebrando isso todo domingo para a gente lembrar da nova aliança e lembrar de uma coisa que é muito gostosa, né? Se criou uma ideia de que só pode tomar ceia aquele que não tem pecado. Não, só pode participar disso quem está em Cristo e quem não merece. Porque o favor imerecido é a graça. E isso vai nos purificando, vai nos levando cada vez mais a esse constrangimento do amor, e vai dizer, puxa vida, né? Não importa quantas vezes eu erro, Ele continua me amando, e você vai sendo fortalecido. Não vou mais viver assim, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais viver aquilo ali, não tem sentido aquilo. Vou viver para Deus, que é melhor. E cada vez mais a Bíblia diz que com o rosto descoberto nós vamos sendo transformados de glória em glória, não de acusação em acusação, não de consciência de pecado em consciência de pecado, porque você não é transformado estando consciente do teu pecado, até porque você fica olhando muito para você, né? Mas aí nós celebramos porque dá um sentimento de que nós
somos aceitos sempre com o Senhor. E nesse sentido, a gente podia tomar ceia todos os dias. Ontem eu falei para uma pessoa que estava no hospital, para ela dar a ceia para o esposo dela. Porque quando a gente está no momento de decisão, né, com Deus, você fica procurando, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? E quando você toma a ceia, você fala, filho, você é meu filho, você faz parte de mim. Olha para Jesus, não fica olhando para você, senão você está perdido. E é isso que a gente faz nesse momento. Aqui fala uma coisa só que eu quero destacar, que é a diversidade de dons. Você vai ler depois, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Não tem vários Espíritos, não tem um monte de Espíritos, né? Só tem o Espírito Santo de Deus, e é Ele que ministra dons para nós. Então, se você quiser falar sobre o teu dom, sobre como Deus quer te usar, conversa com o Espírito Santo. Porque eu tenho meu Espírito, tenho o Espírito dele, todo mundo aqui tem um Espírito, né? Tem os espíritos malignos, tem os anjos, mas o Espírito que dá dons é um só, o Espírito Santo de Deus. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele deixa bem claro, depois ele vai falar dos dons, porque nisso não tem confusão, nisso não tem exaltação, nisso não vai ter soberba, nisso não vai ter nada que seja contaminado. Se for do Espírito Santo, vai ser puro e vai ser maravilhoso. Amém? Vamos receber os elementos? Você recebe. E aí, quem vai cantar hoje? Ninguém? Ah, o senhor? Você recebe, se coloca de pé, para você descansar, né? E nós vamos cear juntos. Glória a Deus. Elevo os olhos para os montes, de onde o meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como um alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo.
Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor nos deu a esperança da vida eterna. Se a morte nos silenciar, nós sabemos que ainda não é o fim. Quantos entes queridos, Senhor, que partiram e por causa do esquecimento de que estão indo para a vida eterna, muitos estão desesperados. Que o Teu Espírito lembre, Senhor, que aqueles que partem estão nos Teus braços, estão contigo, estão nas delícias celestiais, e é melhor estar ali do que estar aqui. Nosso egoísmo, a nossa prepotência quer fazer as pessoas permanecerem para sempre conosco, mas o Senhor deu uma ordem, que ao homem é ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo nosso o Senhor já vivenciou na cruz e nos levou para a salvação. O juízo caiu sobre o Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então nós nos encontramos contigo, e eu tenho certeza que é uma festa no céu, quando um filho teu vai para o teu encontro. Senhor, que essa esperança console os corações, nos alerte, nos dê esse sentido de que nós fazemos parte do Senhor e nada vai nos separar do teu amor. Tomar a ceia, participar do teu sangue, do teu corpo, simbolizados por esses elementos, nos traz, Senhor, esse sentimento de completude, de segurança, de tranquilidade. Nós estamos salvos no Senhor. Ainda que caiamos, nós caímos dentro da arca. O mar da vida não nos traga, porque o Senhor já nos resgatou. Como o Senhor fez com Noé, como o Senhor fez com aquela família, nós estamos, o Senhor é a nossa arca, nós estamos em Ti, salvos, plenos, remidos e abençoados. Senhor, que cada um tome agora esse cálice e esse pão, que nós separamos do uso comum, para consagrar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para produzir vida e vida com abundância em nós, cura das enfermidades, força da aliança que temos com o Senhor garantida pelo Teu sangue, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, a consciência da salvação, Senhor, salvando as nossas células, os nossos órgãos, a nossa mente, nossos pensamentos sendo purificados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, para a glória do Teu santo nome. Seja assim na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e disse: comam, isso é meu corpo que é dado por vocês. E da mesma forma Ele distribuiu o cálice e falou: esse cálice é o cálice da nova aliança, uma aliança que é garantida pelo meu sangue. Façam isso em memória de mim. Amém? Pode participar. Se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não é um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como um alto mar. Justos são Teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, luz que enche toda a terra. Ei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, todo olho vê. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor,
choro torna-se em louvor, todo olho vê o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar com alegria. Aqueles que vão nos assistir, aqueles que estão assistindo, nós também mandamos aí o nosso abraço aos irmãos. E os irmãos virem para a igreja, né? É gostoso estar juntos. Quanto mais a vacinação crescer, mais a gente vai ter, né? Não um descuido, mas mais confiança para poder a gente voltar às atividades normais. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus te abençoe nessa semana, com muita sabedoria, com muito sustento, com a capacitação. Que o Senhor unja as tuas mãos, que as coisas deem certo, que as portas se abram, que você lembre que você é abençoado, grandemente abençoado, que você é altamente favorecido, que você é profundamente amado, e que o Espírito Santo te lembre disso. Ele está com você, Ele fala com você, Ele ouve a tua oração, e tudo que você coloca nas mãos dEle, Ele está trabalhando, e vai dar certo, porque você é abençoado e mais do que vencedor. Amém? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre você, a tua casa e tudo que é teu seja ricamente abençoado hoje e sempre. E nós que esperamos a volta de Jesus, nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Faz assim, paz do Senhor, boa semana aos irmãos em casa, Deus abençoe. Quem quiser tomar mais um cafezinho, um chazinho tem ali. Tenha um bom domingo abençoado. Quinta-feira, estudo bíblico e oração. Participa conosco, porque está sendo uma bênção.